Se as mulheres existem biologicamente falando, deve ser aos homens. Isso não Deve ser significa... aos homens? Não Isso não, entendi. estamos falando de biologicamente falando, né? Se existem mulheres, é porque o homem, né, ao invés de transmitir no espermatozoide o Y, transmitiu o X, porque a mulher só transmite o X. O seu único gene sexual é o X. Eu penso muito mais na combinação de X e Y, como isso se combina, né? Acho que são interpretações. O que é que o senhor acha da afirmação bíblica, segundo a qual o homem é a cabeça do casal, assim como Cristo é a cabeça da igreja? Essa afirmação não é interpretada de modo literal. É uma interpretação que tem que ser considerada do ponto de vista espiritual. Né? Em que sentido? Né? Que a cabeça, o corpo humano, tem a sua função, mas não é todo o corpo humano. Então, quer dizer que a cabeça está unida ao corpo. Significa justamente a união entre homem e mulher, seja qual seja o tipo de relacionamento, né? Há não só a união afetiva, mas também existe a união social, a união cultural, a união religiosa. É falar de união, de comunhão, de vida e de amor, não de submissão nem de imposição. E quando a gente faz uma expressão figurativa, a gente não pode interpretar de uma maneira literal, porque aí haverá muitas distorções, muitos enganos, né? De acordo, Dan Antônio, pena que a igreja acabou, as expressões das igrejas, as teologias, acabaram contrariamente aplicando quase que literalmente na prática, né? E a gente tem relações de desigualdade, onde as mulheres permanecem nesse lugar de subordinação, seja na igreja, na família, infelizmente, por esse tipo de interpretações equivocadas ou aplicadas num literalismo tão negativo, não é? Infelizmente. Isso tem a sua razão histórica, né? Sim. A partir do momento que se deixou a livre interpretação da Bíblia, né, que historicamente começou no século XVI, vai havendo essas distorções, como você mencionou, né? Aí eu já discordo. Já Por quê? discordo um pouco que isso tenha começado, esse problema, no século XVI, com a interpretação mais evocada pela Reforma Protestante, porque, na verdade, o modelo de igreja medieval, que precede o século XVI, a Reforma, aplicava isso como orientação para a construção da hierarquia da igreja, do modelo de igreja, muito antes, já desde os primeiros séculos da igreja, e concordo que no século XVI deveríamos ter, na reforma, rompido com isso também, já que era uma reforma e não houve, a igreja protestante continuou, para mim, na minha opinião, trilhando o mesmo equívoco de uma aplicação literalista dessa afirmação bíblica, mas acho que o problema não começa ali, não é? Não termina ali, mas também não começa ali. Vamos para as origens da igreja. O fato histórico sobre o qual se apoia toda a fé cristã, a ressurreição, não foi anunciada por um homem, foi anunciada por uma mulher, Maria Madalena. Eu gosto muito das suas memórias boas. Aí, como explicar uma Jesus igreja, Cristo, por exemplo, a igreja romana, onde a mulher não pode acessar postos que estão, vamos dizer assim, exclusivamente dedicados ao homem, por exemplo. Por que negar o sacerdócio às mulheres? Isso Quem talvez seja...
Quem diz que as mulheres não vivem o sacerdócio? Do serviço até que vive, mas do Não, poder... não, na identidade. Na identidade. Sim. É uma questão teológica importante que nós precisamos considerar. Todos os batizados participam do sacerdócio de Cristo, por isso se fala do sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio ministerial, a própria palavra diz ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal. Para mim, isso não deixa de repercutir uma certa desigualdade e subordinação da mulher nas hierarquias eclesiásticas e o clericalismo, né, que acaba sendo excludente para as mulheres. Concordo com você quanto ao clericalismo, que é uma patologia eclesial. Dom Antônio, os papéis assumidos por mulheres e homens, o senhor pensa que são realmente culturalmente construídos ou biologicamente determinados? Há cultura, mas existe uma ordem divina, existe um princípio. O princípio da criação, o homem e a mulher foram criados com a mesma dignidade. Isso é bíblico. Se as mulheres existem biologicamente falando, deve ser aos homens. Isso não significa... Isso não significa... Estamos falando de biologicamente falando, né? Se existem mulheres, é porque o homem, ao invés de transmitir no espermatozoide o Y, transmitiu o X, porque a mulher só transmite o X. O seu único gene sexual é o X. Eu penso muito mais na combinação de X e Y, como isso se combina. Né? Acho que são interpretações, mas assim, do que adiantaria o homem ter essas combinações e não ter também... Não, mas você em todas as suas células, não há nenhum XY. Todas são XX. Quem é que deu o X? Quem é que deu o X para você? Eu acredito que isso é um pouco a tentativa de uma explicação biológica. De novo, a ciência às vezes é muito patriarcal e muito, vamos dizer assim... Posso terminar meu raciocínio? Claro. Né? Deixa eu terminar o raciocínio. Desculpa, Dom Antônio, desculpa. Em todas as células do nosso corpo, existe o gene que os identifica sexualmente, né? Então está o X para a mulher, XY para o homem. Então a distinção sexual na humanidade deve ser o homem. Agora, a humanização da humanidade depende da mulher. Então, a mulher é quem humaniza a humanidade, quem humaniza a sociedade. E aqui vou completar com uma afirmação que parte de um Papa que é muito feminista, João Paulo II, que ele diz que o homem aprende a viver a sua paternidade a partir da maternidade da mulher. Mas um homem não será nunca homem se não tiver ao seu lado uma mulher que seja realmente feminina. Eu vejo essa questão de outra maneira e acho mais uma vez que se sobrepõe uma cultura que binariza, não é, os papéis e as funções de acordo com uma concepção patriarcal, seja ela fundamentada em conceitos médicos, e que, por exemplo, faziam interpretações como essas, né, de que se não fosse o homem, a mulher não existiria, né, quando a grande dádiva da mulher é justamente a capacidade de gerar vida. Então, isso é um pouco de uma disputa histórica, inclusive a discussão não é nem só médica, a discussão é teológica, porque o primeiro ser humano, nos textos do Gênesis, analisados exegeticamente, o ser humano inicialmente, que é criado o humano e não as distinções de sexo e gênero que surgem num segundo momento, ele é um ser andrógeno, mas
sobre a questão da feminilidade ou dessas características mais maternas, mais do cuidado, as mulheres desenvolveram mais, porque foram mais empurradas culturalmente para desenvolver a ética do cuidado, a prática do cuidado, o lugar do cuidado, e que a humanidade, sem dúvida, ganharia muito com o aprendizado das mulheres, os homens aprendendo das mulheres, essa prática, essa ética, essa espiritualidade de cuidado, mas não porque isso nasce conosco, porque isso, na verdade, socialmente é delegado às mulheres esse papel do cuidado. O natural é o conhecimento, porque somos seres racionais, né? Eu acho que o natural a gente tem que partir não de uma constatação puramente biológica ou sociológica, mas do que é o homem na sua natureza específica. Somos seres racionais. Eu respeito muito a posição da Odja, né, que parte de uma teologia feminista mais recente, né? Então, que a compreendo e respeito muito a opinião dela, mas também tenho o direito de discordar no sentido de atribuições culturais e não atribuições naturais, né? Porque essa atribuição natural pode ser potencializada por uma cultura favorável à mulher ou pode ser negada por uma cultura excessivamente favorável ao homem. A manutenção do laço matrimonial é um bem superior à felicidade dos indivíduos que compõem o casal? A nossa tradição protestante, o que já historicamente diverge da tradição católica, né? É exatamente o contrário, é que o laço matrimonial não é superior à felicidade dos indivíduos que compõem o casal. O modelo do casamento e o casamento sempre esteve muito submetido a toda essa herança e essa cultura, como nós já mencionamos, patriarcal, onde as mulheres, por exemplo, nunca, no passado, não eram nem sujeitos de direito para escolher a pessoa com quem ela casava. Há muito que a igreja protestante já superou essa questão, e o divórcio, vamos dizer assim, não é o desejado, mas ele é uma solução principalmente para relações onde a dignidade de um ou de outro está sendo, vamos dizer assim, ultrajada, está sendo até a vida ameaçada. Inclusive, quando Jesus fala de divórcio, que parece ser uma palavra, a única de Jesus sobre o divórcio, que é contra o divórcio, na interpretação da teologia feminista, Jesus não está se preocupando com a lei do divórcio, ele está preocupando como os homens e a cultura patriarcal usam a lei de divórcio para descartar as mulheres por qualquer motivo e deixá-las numa situação de vulnerabilidade econômica, social, porque elas ficavam sem dono, literalmente sem dono, porque a mulher é uma propriedade. Então, Jesus não está tratando, vamos dizer assim, de um tema de divórcio como uma questão moral, mas ele está pensando na dignidade dessas mulheres. Concordo com essa visão que você apresentou sobre a resposta de Jesus aos que queriam que aplicasse a lei mosaica, a lei de Moisés, não a lei divina, mas a lei de Moisés, que permitia o repúdio da mulher por qualquer motivo. Agora, como a Odja envereda sempre pelo lado da cultura, né? Logicamente as culturas, como mencionei antes, é produto do conhecimento humano. E muitas culturas são realmente involutivas, são retrógradas. Agora, eu queria fazer uma observação, já que o diálogo está desde o princípio mencionando o cristianismo, né? Temos que distinguir com bastante claridade entre o cristianismo e os cristãos, entre o catolicismo e os católicos. O fato de uma pessoa pertencer a uma igreja cristã, seja o catolicismo, seja
cristianismo, nas suas diversas confissões, né, não quer dizer que aquela pessoa seja um exemplo fiel do que é o cristianismo. Então, a gente não pode generalizar. A gente tem que fazer essa distinção, porque parece que o cristianismo é falho na sua essência, quando são falhos aqueles que deveriam conhecer a essência e vivê-la com fidelidade. Dom Antônio, como você vê a formação de famílias por casais do mesmo sexo? E a adoção de crianças por esses casais? E quando se fala de família constituída por pessoas do mesmo sexo, né, com uma finalidade que eles buscam nessa união, é um termo que deve ser respeitado, né? O termo família, porque é um termo aplicável a várias associações de pessoas, a várias decisões que as pessoas tomam entre si, né? A adoção de criança pode ser feita até por pessoas solteiras, né? O importante é a intenção com que se adota uma criança e todo o cuidado que vai ser com aquela criança. Agora, a adoção é um ato bastante nobre quando se faz com reta intenção e quando se busca realmente o bem daquela pessoa adotada e a sua projeção para que seja uma pessoa na sociedade bastante útil. Por exemplo, né? Jesus Cristo é filho adotivo, né? de José. Eu lembro que em 2000, não sei se foi 2010, o STF decidiu pela união, né, legitimar a união civil de casais do mesmo sexo, e naquela época eu era presidente de um organismo batista chamado Aliança de Batistas do Brasil, e escrevemos um documento público onde eu assinei como presidente, celebrando essa decisão como boa nova, boa notícia de um mundo mais justo, mais humano. Para mim, a formação de famílias de casais do mesmo sexo para mim é sinal de evolução de uma comunidade, de uma sociedade que entende o ser humano de uma maneira mais plena. Isso tem muito a ver para mim com a essência do Evangelho, porque Jesus olhou as pessoas a partir da sua dignidade, do que a sociedade tentava dizer para elas que elas não eram dignas, e Jesus dizia, vocês são, e têm direito de viver a vida. Eu acho que isso também garante a possibilidade de cada ser humano viver a sua dignidade humana, a sua sexualidade humana, celebrando dentro dos vínculos instituídos, né, socialmente, que é as uniões civis, os casamentos. Então, para mim, isso é não só legítimo, como é algo que para mim é boa nova, é boa notícia de reino de Deus, que é reino de justiça, não é, entre nós. E quanto à adoção de pessoas, de casais do mesmo sexo, na adoção de crianças, não precisa dizer o quanto a gente celebra também isso, como uma manifestação de família sendo família, porque família deve ser, sobretudo, espaço de cuidado, não é? E de formação humana. A função da família, para mim, é isso, mais do que um lugar institucional, é um lugar de cuidado, de formação humana. E eu fico pensando quantas famílias no modelo heteronormativo não são lugares seguros para as crianças, quantas famílias heteronormativas não têm, vamos dizer assim, o desejo e a abertura para a adoção, e é tão bom ver que casais do mesmo sexo estão formando família justamente para cumprir missão de família, né, na sociedade, que é esse espaço de amor, de cuidado. E para mim, então, é bastante importante, inclusive, que se afirme esse direito dos casais do mesmo sexo.
Qual sua opinião sobre o caso recente da garota de 10 anos que foi estuprada, teve o direito ao aborto garantido por lei, mas muita gente, especialmente alguns religiosos, foram contra? Você sabe tanto quanto eu, Ódia, e aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que não existe uma lei que autoriza o aborto no Brasil. Existem normas técnicas do Ministério da Saúde, mas as normas técnicas estão abaixo das leis, e as leis estão abaixo da Constituição. Então, o direito legal de fazer o aborto, nas normas técnicas, existem, mas não na legislação máxima, que é a Constituição, e nem tampouco nenhuma lei promulgada pelo Congresso Nacional foi feita no Brasil até hoje. Existem casos de despenalização, que está na lei penal. No artigo 128 se despenaliza o aborto por estupro e o aborto terapêutico. E com a sentença do STF, também foi despenalizado o aborto quando se trata de anencefalia. Então, acho que para um diálogo a gente tem que usar as palavras certas. Não existe a lei do aborto, o direito de fazer o aborto como um direito legal. Eu apenas coloco uma questão para ser considerada. Qual a vida que vale mais? A vida de uma criança em gestação ou a vida da mãe? Qual é a vida que deve ser mais respeitada? Eu sou contra todo tipo de aborto, porque as duas vidas valem igualmente, têm o mesmo valor. E isso não é uma questão religiosa, nem uma questão cultural, é uma questão intuitiva. É o meu pensamento como médico, como ser humano, e nunca defendi a vida por motivos religiosos. Os motivos religiosos apenas vêm iluminar ou complementar o que eu já tenho como uma convicção, né? E ainda mais, né, por uma paixão que eu tenho, que é a medicina. Eu fico me colocando no lugar dessa criança e perguntando o que seria também alívio da dor para ela. Para mim, alívio da dor para ela é não ter que se tornar mãe. Chamá-la de mãe eu já acho muito agressivo, porque chamar uma criança de mãe quando ela nem sequer, não mal se formou seu corpo, já teve a infância roubada desde os 6 anos, sofre violência. O que seria alívio de dor para essa menina? Eu acho que quando Dom Antônio, você diz que não é um assunto religioso, e por que a religião tenta, então, interferir tanto numa decisão de Estado? A gente também acredita, como mulheres feministas, que essa é uma questão, por exemplo, de saúde pública. A questão da descriminalização do aborto é uma questão de direito, primeiro, de direito das próprias mulheres, não é? E depois uma questão de saúde pública. A maioria das mulheres que praticam aborto são cristãs, são mulheres religiosas também, e que sofrem em si a própria culpabilização, porque houve um discurso religioso e uma teologia dita para ela que fez ela se sentir culpada. Então, assim, eu penso que é um assunto religioso, sim, por isso que muitas de nós, mulheres, teólogas feministas, temos insistido em discutir isso com as mulheres, inclusive usando a Bíblia, usando a teologia, para também, vamos chamar, libertar as mulheres de alguns discursos religiosos que a condenam. O maior número de abortos praticados no Brasil tem um recorte, né? São meninas até 10 anos, 14 anos, pobres, pretas e periféricas. Então, assim, o que isso diz? Que esse público
é que está sofrendo a dor da violência dos seus corpos. E aí eu me pergunto, o que é aliviar a dor dessas meninas? É descriminalizar a mulher que aborta, a menina que sofreu abuso, não torná-la criminosa é uma maneira de enfrentar essa cultura do abuso sexual infantil, e também uma forma de diminuir a dor dessas meninas, inclusive salvando suas vidas, porque a maioria, porque não tem a legalização, não pode recorrer ao serviço público seguro, acabam tendo que praticar abortamentos inseguros, insalubres, e a maioria resulta em mortes. Então, se de fato estamos defendendo o direito à vida humana, no geral, eu penso que precisamos estar mais sensibilizados e sensibilizadas com a história de dor e sofrimento e morte de tantas crianças já nascidas e que não chegam a usufruir da sua vida e da sua infância em função, não é do aborto, é da cultura de estupro, da cultura violenta também que nega esse direito às mulheres. A Odja mencionou que na defesa da vida usamos argumentos religiosos, mas ela mesma disse que na defesa do aborto ela também está usando argumentos religiosos, porque ela fala da teologia feminista, com embasamento na Bíblia, mas enfim, apenas queria dizer que os mesmos argumentos que usam para denigrir os argumentos religiosos a favor da vida está sendo usado, porque usam argumentos religiosos em favor do aborto. Então, a religião está tanto de um lado como do outro. Eu defendo a vida não por argumentos religiosos, mas por argumentos científicos. A educação sexual deve fazer parte do currículo escolar? Sem dúvida nenhuma, a educação sexual deve fazer parte do currículo escolar e do currículo das igrejas também, da formação cristã, que a gente, como igreja, também tem uma responsabilidade grande. Será que se não conversarmos com crianças sobre educação sexual, se falarmos sobre isso de uma forma conduzida, orientada, não as protegerão mais dentro dessas estruturas familiares que não se mostram lugares de segurança para a criança? Na verdade, a educação sexual, ela surge como enfrentamento a esses males que estão enraizados, inclusive, na formação familiar, na formação escolar, na formação cultural, e que precisa ser relida, refeita, reconstruída a partir de uma organização séria, reorganização séria dos nossos currículos, incluindo esse tema tão fundamental que é a educação sexual. Eu concordo que nas escolas deve haver uma educação na sexualidade que permita às crianças, os adolescentes, os jovens conhecer bem a sua identidade. Educação supõe educador. Educador supõe conhecimento. E conhecimento isento, não conhecimento ideológico, né? Então, a educação para a sexualidade faz parte tanto da educação familiar como da educação escolar. A religião, Odja, deve fazer parte do currículo escolar do ensino público? Apesar do Estado brasileiro se declarar laico há tanto tempo, mas não desenvolvemos uma cultura laica. Penso que na escola pública nós não podemos ter estudos confessionais, ensino religioso confessional. Nós precisamos ter essa garantia à liberdade religiosa, à diversidade religiosa nos espaços públicos, inclusive na escola pública. Nós temos a possibilidade das famílias que desejem
um ensino confessional. Nós temos boas escolas confessionais, sejam católicas, sejam protestantes, mas a escola pública não pode ter um ensino religioso direcionado, não é? E, portanto, eu penso que ali a escola pública não deve ser espaço, não é, de uma religião ou de outra. É interessante, não sei como é em Maceió, Ódia, mas aqui no Rio de Janeiro, quem promulgou o ensino religioso, confessional e plural foi uma protestante. Sim. Não foi um católico. E no Rio de Janeiro existe a lei estadual de ensino religioso confessional e plural, não só católico. Porque, como você falou muito bem, a religião é uma dimensão natural do ser humano. Então, deve-se dar às pessoas, no seu período formativo, a noção da religião que a pessoa ou sua família optou para si. Então, é para ensinar budismo, religiões de matriz afro-africana, religiões evangélicas, religião católica, religião islâmica. É essa lei aqui no Rio de Janeiro, que é o único estado do Brasil que promulgou a lei do ensino religioso confessional e plural. Não é confessional e direcional, só católico. É confessional e plural. E quando a pessoa vai fazer a matrícula, os responsáveis pelos alunos optam por qual religião que quer, para dentro da sua escolha, que quer que seja educado na escola ou que não quer ter religião, ter educação religiosa. O Estado não pode negar uma dimensão natural, deve promover e defender o que já é naturalmente o ser humano, o ser religioso. Mas nos colégios confessionais também se ensinam, pelo menos os colégios católicos, ensinam também qual é a natureza, a missão, a composição das outras religiões. De fato, eu entendo que hoje há uma disputa, principalmente nesse tema, de grupos evangélicos que querem, vamos dizer assim, se contrapor ao poder que sempre foi da Igreja Católica, dizendo, não, agora, já que temos poder, esse ensino deve ser direcionado para a cultura religiosa evangélica. Então, eu acho extremamente lamentável, não é? Porque não aprendemos, não é, de fato, a viver uma fé laica, e eu acho que isso tudo nos ensina que a gente precisa desenvolver, não é, mais, aprender mais sobre uma prática mais laica, né, nos nossos espaços, e trabalhar talvez isso nas nossas comunidades de formação mesmo, né? Com razão, né? Porque a religião não pode ser manipulada, né? Para outras finalidades que não que lhe é própria. A relação do homem com a transcendência. Né? Essa é a finalidade da religião. Quando a religião é manipulada por razões diversas, políticas, econômicas, deixa de ser uma religião e apenas é uma fachada para atrair pessoas e terem um poder numérico para poder dizer que está com representatividade na sociedade. Agradeço o convite. Obrigada também, Dom Antônio, pelo diálogo, pela conversa realmente tão rica e respeitosa. Gratidão. Eu também tenho prazer em conhecê-la. Você vê como a complementaridade homem e mulher. Aprendi muito com você. Aprendi muito com você. Na nossa igualdade, houve uma complementaridade, né?